Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui a pedido do nosso pastor para gravar um pequeno vídeo no tema, que nós da palavra que nós já estávamos pregando, porque a palavra do Senhor ela tem que ser pregada dentro e fora de tempo. Não podemos parar de pregar a palavra do Senhor Jesus, Abra comigo, por gentileza, no livro de Josué, capítulo de número 24, o verso 14 e o 15 nós vamos ler. Que diz assim a palavra do Senhor: Agora teme ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deita fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do Eufrade e no Egito, e servi ao Senhor. Se, porém, vos parecer mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aqui o tema da campanha: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amados e queridos irmãos, nós sabemos que Josué foi o sucessor de Moisés. Foi levantado por Deus com algumas características diferentes. Moisés foi levantado por Deus com umas características de libertador, para libertar o povo de Israel da terra do Egito, da escravidão de Faraó, da servidão de Faraó, para que o povo habitasse uma terra que manasse leite e mel. E Moisés caminhou com este povo desde a sua libertação do Egito até a entrada da Canaã. Porém, quando chegou na entrada de Canaã, Moisés viu a terra, mas Deus não permitiu que ele entrasse. Então Deus levou Moisés até em cima do monte, mostra para Moisés toda aquela planície, aquela terra frutífera, aquela terra cheia de água, mas Moisés não entraria. Então Deus falou com Moisés: levanta o teu servo Josué, para que ele entre nesta terra. E Josué então foi levantado, e Deus colocou nas mãos de Josué a responsabilidade de Josué conquistar aquela terra. Por que conquistar? Porque aquela terra foi prometida por Deus. A terra de Canaã foi prometida por Deus. Mas aquela terra, no momento que o povo de Israel chegou diante da entrada de Canaã, aquela terra existia muitos outros povos morando dentro daquela terra. Povos que tinham costumes de servir a outro Deus, costumes diferentes do povo de Israel. Então Josué foi um conquistador. Ele teve que batalhar com o povo de Israel, liderando o exército de Israel para conquistar aquela terra. E toda vez que Josué conquistava um pedaço daquela terra de Canaã, era uma repartição a uma das tribos de Israel, que são 12. Então Josué foi levantado com essas características, como um conquistador. Moisés como libertador e Josué como conquistador. E devido a todo esse percurso, devido a toda essa trajetória, toda vez que eles enfrentavam uma batalha com alguns povos daquela terra, os amorreus, os heteus, os amonitas, tinha muitos outros povos naquela terra, povos fortes, mas Deus era com eles e eles venciam essa luta. Mas de tanto aquele povo de Israel ter contato com esses costumes, com essas adorações a deuses estranhos, aos deuses pagãos, chega um determinado momento que o povo de Israel agora começa a se contaminar de certa forma.
a ponto de as suas atitudes demonstrar um certo esquecimento do Deus vivo de Israel. Então Josué, ele ajunta toda a congregação de Israel, e ali ele faz um discurso que é esse que nós acabamos de ler, do capítulo 24, verso 14 e o 15 por diante. E ele começa a fazer esse discurso, uma indagação ao povo, perguntando ao povo se parece bem ao povo servir a Deus ou aos deuses daquela terra qual eles estavam, que no caso eles amorreu. Então Josué começa interrogando ao povo, trazendo o povo a uma reflexão a respeito da sua vida, dos acontecimentos que aconteceram e daqueles que poderiam acontecer dependendo da sua escolha. Você vai ver que algumas Bíblias dão até o título desse texto como a renovação da aliança com Deus. A renovação da aliança com o povo. Josué faz ali uma indagação e começa a discursar. Olha, vê bem se parece mal aos vossos olhos servir a deuses estranhos, ou ao nosso Deus que serviu, que nos livrou lá no Egito, que fez coluna de fogo durante a noite, coluna de nuvem durante o dia, para que o sol não nos molestasse e nem o frio do deserto nos matasse, que fez o mar se abrir, que caminhou conosco, fez maná cair do céu e nos deu vitória até o dia de hoje. Vê se parece mal servir ao Deus vivo de Israel. E começa a indagar. E ao término desse discurso, Josué termina dizendo uma frase muito importante que é o tema da nossa campanha. Ele começa dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que maravilha, que palavra maravilhosa, gloriosa. Isto é um homem de família, é um pai de família, representando a sua casa, diante de uma grande nuvem de testemunha. Olha o contexto que nós estamos vivendo, irmão. Olha o contexto que nós estamos agora. Resumindo, a nossa igreja se resumiu à nossa casa, que é a base de toda a sociedade, é a família. Quando Josué disse, eu e a minha casa, Josué disse, eu e a minha família serviremos ao Senhor. A igreja não é nada mais do que um ajuntamento de famílias, mas a base da igreja e da sociedade é a família. E quando Josué disse esta frase, quando ele palavreou esta frase, ele queria dizer que ele naquele momento estava representando a família dele, a sua esposa, os seus filhos. Ele estava representando aqueles que estavam debaixo das suas orientações, debaixo das suas ordenanças, que era a sua casa. Porque, como eu disse no início, Josué, diferente de Moisés, que foi levantado como um libertador e como um líder religioso muito poderoso, Josué, ele foi levantado como um guerreiro, como um conquistador, como aquele que lideraria o exército de Israel contra aqueles povos. Então Josué agora representa a sua casa. Ele representa a sua família. Amados e queridos irmãos, nós estamos vivendo um tempo de renovação de aliança. Estamos vivendo um tempo de renovação de laços com nossos familiares e com o nosso Deus, em particular em nossas casas. Sim, porque está escrito que tudo aquilo que for bom,
Tudo que for aquilo que for amável, nisto pensai. Para que, irmão? Para que retenha a tua fé firme no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos vivendo o tempo, irmão, de nós declararmos a nossa fé. Não mais declarar mais como antes, mas declararmos para nós mesmos. Declararmos a nossa fé com convicção, porque diante de uma grande dificuldade que nós enfrentamos, que as possibilidades se esgotaram, que as soluções são reduzidas, mas ainda existe, irmão, algo que nos sustenta, que é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz: se a casa ela for firmada em cima da rocha, ela não se abala. Ela passará o vento, passará a chuva, a tempestade, mas esta casa permanecerá de pé. E esta casa, meu irmão, é a sua família. E esta casa é você, é os seus familiares, intercedendo e orando ao Senhor. E o Senhor nos vai dar vitória, porque Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou ao opróbrio, não nos deixou órfão, Ele continua cuidando de nós. Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa, que esta palavra conforte o teu coração. Eu quero deixar para a sua meditação no livro de Jó, capítulo 5 e o verso 24, por gentileza, acompanhe em sua casa, medite nesse versículo, nessa passagem maravilhosa. Jó, ele passava por um momento difícil, Jó, ele passava por um momento de dificuldade, o vento tinha passado, tinha levado tudo, mas Jó tinha sua confiança retida no Senhor. E olha o que o Senhor respondeu para Jó. E é o que o Senhor está respondendo para você nesta noite. É o que o Senhor está respondendo para você nesta situação. Jó capítulo 5 e versículo 24. E diz assim a palavra do Senhor: olha, saberás que a tua tenda é casa, está segura, visitarás a tua possessão e nada te faltará. E o 25, saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Aleluia, glória a Deus. Olha que palavra maravilhosa. Tua casa estará em paz, aleluia, estará segura, aleluia, e tu visitarás a tua possessão, as tuas finanças, é o Senhor que vai cuidar, aleluia, e nada te faltará. Aleluia. Isso remeta ao Salmo 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glórias a Deus. O Senhor não vai deixar faltar o alimento da tua família. O Senhor não vai deixar faltar as vestes para a tua casa. Não ande preocupado, confia no Senhor. Espera nele, que o mais ele fará. O Senhor está no controle, o Senhor está guardando você e sua casa. Mas é momento de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor. É momento de nós refletirmos a quem nós servimos realmente, ao nosso Deus, porque nós temos que servir de todo o coração, como está escrito: os verdadeiros adoradores adoram em verdade, em espírito. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, fique com esta palavra e que Deus possa nos fortalecer cada dia mais, e logo, logo em breve, quando este vento passar, eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. Amém? Que Deus abençoe.